Bem-vindos ao nosso podcast Ponto de Igualdade. Como sabem, o nosso podcast foca-se no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, a igualdade de género. E nesse intuito, hoje falamos sobre a desigualdade de género em Portugal, especificamente, porque existe muita ideia de que nos países mais desenvolvidos não existe a desigualdade de género. Mas será que isso é real? Hoje trazemos uma convidada muito especial, a professora Maria Duarte Belo, que vai neste momento entrar no estúdio. Afinal, a professora Maria Duarte Belo não pôde comparecer, por isso trouxemos outra convidada, Diana Estrelado. Muito prazer, obrigada por teres vindo e por nos ajudares a gravar este podcast, este episódio. Então, Diana, queres falar connosco sobre este tema? É um tema que tens algum conhecimento sobre? É um tema que eu já pensei bastante, até porque sendo mulher é muito difícil não pensar sobre isso, não é? Agora, em Portugal, acho que não existe tanto palco para falar sobre isto. Sinto que se fala muito mais noutros países, até mesmo países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, sinto que se fala bastante destes tópicos, mas que cá, mesmo que seja um problema, não é assim tão falado. Passa-se um bocado despercebido, não achas? Sim. Não consideras? Pronto, mas não deixa de ser uma realidade que existe a desigualdade de género em Portugal e muito se passa nas empresas, as mulheres que tentam chegar ao topo. Isto fala-se e acontece um bocado mais no papel feminino. Não sei se tens essa... Sim, claro que, tendo em conta toda a história que nós temos, o que acaba por acontecer é que mesmo que uma mulher, e mesmo que isto se fale e que seja um tópico e que toda a gente tenha noção dessa diferença, infelizmente essa diferença não vai desaparecer num estalar de dedos, não é? É um processo e não vai ser possível chegar a todas as pessoas. Exatamente. Eu acho que nas sociedades mais atuais, nós crescemos a ouvir sobre a desigualdade de género, a dar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também acaba por nos ajudar a conseguir compreender que isto já não é uma realidade que está a tentar ser abolida, mas tu achas que continua a existir, certo? Já falámos sobre isso. O que é que achas que tem sido feito para tentar combater a desigualdade de género em Portugal? Eu acho que a questão de se falar tanto, apesar de às vezes fala-se muito, mas parece que as pessoas dizem eu já sei o que é isso é, não quero ouvir mais sobre. E isso é um dos grandes problemas, porque é um problema de facto importante de se falar, temos que falar sobre isto, é relevante, mas acho que como existem muitas pessoas que levam esta desigualdade para um ponto extremista, de não, isto tem mesmo que ser 50-50 e é um bocado radical, os receptores, portanto os ouvintes, o povo que vai ouvir isto, acaba por deixar este conteúdo de lado porque sabe, ou pelo menos espera, que o que vem desse lado é uma visão muito radical, muito não, tu estás errado e pronto. Okay. E não de tentar compreender, porque se existe esta desigualdade, então é porque pessoas acham que esta desigualdade, esta diferença faz sentido existir. Ok, portanto, acham normal continuar a... Exato. E são as mentalidades um bocado mais retrógradas, mas nós temos assistido com as redes sociais, com as polémicas mais atuais, que existe muita gente a incitar ao ódio, muito ao ódio do papel da mulher. Por exemplo, não sei se estás a par, claro que deves estar a par, da polémica do Numeiro, dos discursos que ele fez, que muita gente considerou ser um plano de marketing para ele conseguir ter mais seguidores e popularidade. O que é que tu achas que isso pode criar nos jovens atuais, que nós tentamos nas escolas aprender que isso está errado e que se deve mudar, e depois pessoas que eles seguem, que vêm mais próximo por causa da idade e tudo, terem uma conversa totalmente diferente àquilo que se aprende? Sim. No caso do Numeiro, ele próprio já veio falar sobre isso e efetivamente explicou como é que todos aqueles conteúdos e vídeos e tudo mais vieram para cá para fora, foi com esse objetivo. Foi com o objetivo de ganhar a atenção das massas, mesmo por uma razão negativa. Porque a fama pode ter dois lados. Exatamente. E era isso que ele queria atingir e conseguiu, porque senão nós não estaríamos a falar sobre ele, não é? Exatamente. Agora, o que ele disse... porque se mulheres que namoram não devem sair à noite.
é uma opinião. E não é o facto de ele ter essa opinião que vai condicionar as atitudes das mulheres que namoram, não é? Mas será que vai condicionar o papel dos namorados que influenciam diretamente a opinião das suas namoradas, das mulheres com quem convivem, irmãs? Acho que é possível, sim, mas depende também da pessoa que tem ao lado deles. Claro que ambos os lados terem consciência de que isto está a acontecer. O meu namorado disse, não podes ir sair à noite. Desculpa. Não estou a entender. E quando isso se tornar um padrão de pera, eu acho que afinal não posso mandar nela porque ela não me vai dar ouvidos, eles vão ter duas opções. Ou mudam, ou ficam sozinhos. Exatamente. E nenhum ser humano quer ficar sozinho. Nós somos feitos para estar com alguém, em sociedade. Portanto, o comportamento vai mudar pelas consequências do mesmo. Exatamente. Mas eu acho que deve ser complicado a pessoas mais manipuláveis, em que tu nem consigas perceber que aquilo está a ser uma ordem, mas ao mesmo tempo acatares. Entendes o que eu quero dizer? Eu acho que estar a mudar esse pensamento pode influenciar a atitude da mulher no futuro. Percebes? Sim, faz sentido. Agora também temos que educar as duas partes, Exatamente. não é? Claro que não podemos inibir as outras pessoas, estes números da vida, Andrew Tate, tudo, de falarem e de expressarem a sua opinião. Neste caso, eu duvido muito que a opinião dele seja efetivamente essa, mas as pessoas fazem o que fazem por likes e é a realidade que nós temos. Exatamente. Agora, não os podemos impedir de colocar aqueles conteúdos. O que nós podemos fazer é informar as mesmas massas que estão a ser atingidas por estes conteúdos de que isto não é a realidade, nem deve ser, e isto está errado. Exatamente. Agora, mudando aqui um bocado o tópico, a nossa convidada era uma professora de Direito, então nós queríamos focar muito do papel do Direito e aquilo que tem sido feito, as leis e tudo. E eu queria saber se tens algum conhecimento de leis que tenham sido aplicadas para proteger mais as mulheres, mesmo no nível, tipo no contexto laboral. E queria saber se tu sabes alguma coisa. Eu trouxe aqui dois tópicos que existem, que eu ia falar com a minha convidada, mas falo contigo. Claro. E caso não sabemos explicar, podemos explicar lá para casa, com as cábulas que eu tenho aqui. Um dos tópicos é o teto de vidro, não sei se já ouviste falar. Não, por acaso não tinha ideia de que era um conceito. Ok. Explicando lá para casa, basicamente o teto de vidro refere-se às barreiras invisíveis que impedem as mulheres de progredir para cargos de liderança. E estas barreiras são causadas por estereótipos culturais e inconscientes. Tu achas que o teto de vidro vai conseguir acabar com o impedimento que existe das mulheres subirem na carreira? Portanto, o teto de vidro em si é a barreira que existe. Portanto, o que nós teríamos de fazer num cenário ideal seria desfazer-nos desse tal teto de vidro. A realidade é que eu acho que nós, pelo menos a nossa geração, se o conseguir, vai ser muito mais lá para a frente, mas os que vierem a seguir a nós, os nossos filhos e tudo mais, já vão ter uma realidade muito diferente da nossa. Só que, para isso ser possível, cabe-nos a nós ter noção da existência desse teto de vidro e lutar contra. Claro que estereótipos existem, mas quanto mais se combater e quanto mais se mostrar o contrário, mais fácil é de combater algo que nós nem sequer conseguimos ver. Exatamente. Nós falámos também, pensámos em abordar o tema do teto de vidro ser muitas vezes também colocado por as próprias mulheres numa empresa, em um cargo mais superior, as próprias não quererem que as mulheres que estão a subir consigam atingir um patamar igual ao delas, porque para elas foi difícil subir e não consideram justo ser mais fácil agora, dar facilidade a quem queira subir novamente, que deve passar, ou seja, na cabeça delas, elas acham que deve passar pelas mesmas etapas que elas passaram. O que é que achas disso? Eu acho que, por pior que seja, acho que é super normal. Nós somos humanos, somos pessoas, e especialmente quando passamos por um processo difícil, neste caso um processo complicado, que é subir numa empresa sendo mulher, claro, somos pessoas, fogo, então andei eu a trabalhar e esta chega aqui tão mais fácil. Mas não achas que devia haver outro pensamento de
eu sei que foi muito difícil para mim, vou tentar que para esta pessoa seja mais fácil, vou facilitar-lhe um bocado a vida. Claro que para tu conseguires subir, terás sempre de ter o teu mérito próprio e não se sobe assim só porque se é mulher para conseguir, não é? Como é óbvio. Mas não achas que deveria também haver ter esse pensamento de, ok, se para mim foi difícil, vou tentar que pelo menos seja um bocado mais fácil para as minhas colegas de profissão conseguirem chegar ao mesmo que eu mais rapidamente. Sim, eu acho que, claro, o que nós todos gostaríamos era que esse fosse o pensamento que as pessoas têm. Só que isso é uma ilusão. Nós somos pessoas, o nosso objetivo, nós somos seres todos muito competitivos. Claro que se eu cheguei aqui e me foi difícil, eu não quero que os outros tenham exatamente os mesmos benefícios, o mesmo cargo que eu ou o que seja, e não tenham passado pelo mesmo processo. Portanto, acho que é ilusório acreditar que, não, aquela pessoa vai conseguir compreender que, pronto, também é mulher. Às vezes Achas não é que esse o aqui caso. não tem a ver com a igualdade de género? Se fosse homem, fosse mulher, quereriam que fosse difícil para ambos chegar ao mesmo patamar. Isso já se trata mesmo de uma parte egoísta do ser humano. Exato. Consigo compreender. Ok. Depois temos a lei da paridade. Não, também iríamos abordar esse tema. Também vou explicar. Basicamente, a lei da paridade é um conjunto de leis portuguesas que visam promover a igualdade de representação entre homens e mulheres em órgãos de soberania e autárquicos. Pronto. Tu achas que este tipo de leis... temos aqui vou só continuar. Estabelecendo que a lista de candidaturas devem assegurar uma representação mínima de 33,3% de cada sexo nas listas para a Assembleia da República, Parlamento Europeu e autarquias locais. Achas que este tipo de lei consegue ajudar, como é óbvio, é suposto conseguir ajudar, e achas que é aplicável para que haja maior representação feminina em cargos mais superiores e mesmo nestes do Estado? Acho que é uma lei que tem dois lados, tanto o positivo como o negativo. Positivo porque, de certa forma, assegura que as mulheres vão efetivamente ter representação nestes órgãos, e isso é ótimo. Negativo, porque corre-se o risco de, ao querer cumprir estas cotas, este 33,3% de presença de ambos os sexos, corre-se o risco de, ok, precisamos de preencher, então vamos meter uma mulher, e às vezes não é por ser mulher ou o que seja, pode não cumprir bem o cargo. Sim, pode não estar apta para tal, mas como tem que se cumprir isto, corre-se o risco de meter alguém que não está preparado, alguém que não vai fazer um bom trabalho só para cumprir com o número. Ok, percebo. Outro tópico que eu queria abordar contigo é, existindo a igualdade de género, a mulher é suposto ter o direito de escolher querer ficar em casa ou querer ter um cargo, lutar pelo direito de trabalhar mais, trabalhar menos, ficar só em casa. Existe muito julgamento perante qualquer que seja a escolha. Sim. Ou seja, abdicar do papel de ser mãe, dona de casa, ou então abdicar do papel de ter um cargo, de ser alguém a nível profissional. O que é que tu achas sobre esse julgamento e porquê é que acontece? Tanto de um lado como para o outro. A mim, pessoalmente, é provavelmente dos tópicos que mais me faz confusão e que mais me enerva, porque, pronto, novamente, são pessoas, claro que vai haver julgamento, seria ilusório acreditar que ninguém iria julgar ou comentar ou ter algo a dizer sobre a decisão que o outro vai tomar. É normal. Vai acontecer. Agora, tanto se batalha na igualdade, então, se existe essa igualdade, se é isso que nós queremos atingir, então eu tenho exatamente o mesmo direito de querer ficar em casa e ser mulher de casa e só cuidar dos meus filhos, e é isso que eu quero fazer na minha vida, como tu tens o teu direito de querer ser uma CEO de uma empresa e chegar ao topo. Exato. Agora, julgar, seja qual for das posições, vai acontecer? Vai. Mas depende do ponto de vista de onde a pessoa está. Eu sendo eu, não te julgaria por isso. Mas alguém que quisesse seguir, por exemplo, só o caminho de ser mãe e tudo mais, talvez te julgasse porque não consegue perceber como é que ter uma carreira é mais importante do que construir uma família. Exatamente. E é isso, muitas das vezes tens que abdicar
de um ou do outro De um lado, para sim. te poderes entregar a 100% Totalmente, sim. a um deles. Claro que é possível fazer uma gestão. Há mulheres com cargos importantíssimos e que mesmo assim têm uma família e conseguem fazer as duas coisas. Mas é muito exigente. Não podemos exigir isso de toda a gente. Exatamente. O melhor que podemos fazer é providenciar todos os recursos para ambos os lados. Cada pessoa ter Exato. a sua escolha. Concordo contigo. Bem, Diana, foi este o nosso tópico, o nosso tema de hoje. Gostei muito. Obrigada por nos teres ajudado no Obrigada, nosso percalço. Fiquem para os próximos episódios do nosso podcast. Obrigada.